Saudações, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês algo muito interessante e que também tem muita história. É o Furlan SSK. Ele é a recriação de um clássico da Mercedes-Benz, que foi produzido durante apenas 4 anos, e também a cereja no bolo foi o último projeto feito, supervisionado pelo Ferdinand Porsche na Mercedes. Muito bem, pessoal, estou aqui com o Rogério Furlan. Rogério, obrigado novamente aí. Mais um carro, esse aqui estava fazendo quando a gente mostrou aquele vídeo lá visitando a fábrica, que aliás esse vídeo vai estar no final desse como vídeo indicado, e a gente contou lá a história, mostrou os detalhes dos outros modelos fabricados, mas hoje a gente vai falar desse carro aqui, o SSK. Quem viu o nosso Instagram já pôde notar ali que realmente um dos Mercedes mais vitoriosos da história da marca, né? E a ideia foi essa. Bom, Rogério, passar agora a palavra aqui para você direto. Bem-vindo novamente. Falaremos hoje do SSK, Furlan SSK. Fica à vontade para começar a comentar qual foi a ideia inicial desse projeto, a inspiração, a gente já sabe, um dos Mercedes mais vitoriosos, né, da história. E vamos falar tecnicamente do carro, enfim, como surgiu a ideia desse projeto. Foi na linha do Bugatti também, de veículos da década de 20, 30? Sim, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer de novo estar aqui contigo, Renato. Bom, a SSK, na verdade, ela veio da inspiração da Gazelle 1929, que era uma réplica fabricada nos Estados Unidos e que a gente, inclusive, chegou a ter os moldes dela, né, alguns padrões de montagem, mas como era um carro fabricado e montado sob chassi Volkswagen, ele descaracterizava muito o que Sem era dúvida, o carro, né, no conceito original. É tipo o MP Laffer. Exatamente, né? Que a maior parte dos carros réplica dos antigos e as réplicas antigas, elas eram sempre plataforma Volkswagen, esse tipo de coisa. Então a gente, para tentar resgatar um pouco do que era realmente o carro na sua concepção, então a gente resolveu modificar toda aquela base estrutural de chassi, eliminar o chassi Volkswagen, trazer a reconfiguração da carroceria no padrão mais aproximado do que era, principalmente na característica, vocês vão reparar na parte traseira do carro, onde estão os steps, na parte de trás são 2 steps, então isso traz um glamour muito mais bacana para o carro. Isso foi o nosso ponto de vista e espero realmente que agrade a todos. E aí a gente resolveu fazer esse lançamento e também foi um lançamento de sucesso. A gente fez um anúncio, né, do projeto, vendemos muito rapidamente esse projeto, e aí a gente começou essa configuração aí, foram aí também praticamente 2 anos de trabalho aí até chegar no produto final que a gente tem hoje. Começando aqui inicialmente a falar de chassi. É um chassi tubular, como é feito esse chassi? A gente foi aquele dia na fábrica, conheceu todo o processo, né? Bastante meticuloso, mas queria que vocês falassem tecnicamente aí sobre essa peça tão importante aí do qualquer carro. Sim, então esse chassi a gente tentou seguir exatamente basear no que era um chassi, a concepção básica original, e reestilizando para uma mecânica atual mais moderna. Então a gente tem aqui suspensão dianteira do Chevette e o diferencial traseiro também do Chevette. Ele leva um motor do Ômega 3.0. Sim, vamos chegar lá. Motor e câmbio também. Isso, vamos. Bom, mas aqui basicamente a suspensão dianteira do Chevette. Isso, caixa de direção do Chevette, amortecedor adaptado. Você estava até comentando da caixa de direção desmultiplicada, né? Enfim, isso, que acaba facilitando mesmo sendo um carro com motor dianteiro, ele, na verdade é um motor central dianteiro, né? Porque o eixo dianteiro fica bem à frente do carro. Sim. E isso dá a possibilidade de a gente colocar uma caixa de direção que não precisa ser hidráulica, então a gente utilizou a do próprio Chevette, que é desmultiplicada, então ela é mais leve, é gostosa e ela é firme na direção. Então fantástico. Isso deu um conceito bacana para ele. Aproveitando aqui, você deve ter esse dado de peso. Qual que é o peso de um carro desse? Ele está agora com peso final de 790 quilos aproximadamente. 790 quilos. E você tem uma ideia de distribuição? Tá 60, 40 aproximadamente. Tá, interessante. Mas ainda dá uma dirigibilidade legal. O único ponto realmente do projeto, né, que a gente tem que, é sempre importante a gente frisar, é que como a gente seguiu característica de roda, esse tipo de coisa, então não é um carro de alta performance. Então, apesar do original chegar até 190 km por hora, que era o de época, e que na década de 30 já era realmente algo fantástico, esse foi feito um carro realmente
para passeio, um carro para pequenos passeios, não é nada de alta performance, onde até a recomendação é que não se ultrapasse os limites de velocidade permitidos normalmente, sem dúvida. entende? Não, e você sabe que, na verdade, até aproveitar esse adendo para comentar, a gente sempre fala aqui no canal de vários tipos de carro, e até falando da Atos recentemente, né, o Roadster, é justamente isso, né, um carro para curtir, é uma outra ideia, né? Até carros que a gente anda com 30, 40 anos, você fala, já a ideia do carro de acelerar foi numa época, foi muito legal, mas cada carro tem a sua proposta, né? E isso é importante quando dirige uma recreação, um carro que tem uma outra ideia. Sim. Aliás, o original também, porque esse carro originalmente lá custa 7 milhões de euros, né? O cara vai dirigir com cuidado atualmente. Tem que ter todo o cuidado, né? Sem dúvida. Na verdade, é importante o cliente, né, o comprador de um carro desse, Sim, entender o produto que ele está adquirindo. sem dúvida. Não é sem porque ele dúvida. está trazendo um carro, é um carro novo, é um carro que foi construído agora, as peças são todas novas, mas mesmo assim é um trabalho de adaptação, são peças utilizadas de uma forma harmônica, mas tem suas limitações. Então isso é importante que o cliente entenda, né, e siga isso realmente de uma forma clássica, usual, e realmente para curtir, para desfilar, né? Não é um carro na concepção competição, né, performance. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque na década de 20 o pessoal, enfim, Imagina, era muito mais glamour do que performance, né? Essa era a ideia, né? Realmente. Bom, seguindo por aqui, a gente falou da suspensão. Essas rodas são de 19 polegadas, é isso? Isso, essas são as rodas 19 polegadas utilizadas também no Ford 29. E é interessante, então, essas rodas, elas são novas também ou são rodas, você compra essas rodas já para comprar? Imagina achar pneu também. Sim, então, isso é um pneu, é um Café Racing de moto. Ah, interessante. E é legal que ele tem um desenho, né, no estilo de automóvel, então ele vai bem. Sim. Né, pelo padrão dela. As rodas são do Ford 29 também. Existe um fabricante dessas rodas em Paulínia, inclusive. Ah, que legal. Tem um fabricante interior de São então Paulo. Dá para comprar essas rodas Isso, novas. Dá para comprar ela nova. Ah, que bacana. E apesar de ser uma roda com uma fabricação artesanal, a gente conseguiu chegar num padrão de balanceamento bacana, então ela ficou legal, tá com uma boa distribuição. Dá para andar tranquilamente com o carro, né, com um certo conforto. Óbvio, com câmera, não dá para colocar pneu sem câmera. Sem dúvida, sem dúvida. E até, por exemplo, o dono desse carro, ele já tem a ideia futuramente em colocar uma roda mais esportiva. Ele vai curtir o carro primeiramente nesse padrão original, e aí depois ele vai estilizar, né, a gosto próprio. Ah, bacana. Bom, seguindo por aqui, a gente já vai falar do motor, que está bem legal aí dentro, que o original era um 6 cilindros, eu comentei no nosso Instagram, com 7,1 litros, é uma coisa de outro mundo, né, na verdade. Sim. Aqui nós temos, bom, esse escape, que é um escape todo funcional, né, enfim. Funcional mesmo, a gente não quis deixar nada decorativo, a gente realmente tentou trazer o máximo para o que era o carro, né, na sua concepção. Não é uma saída falsa, nada assim. Isso, exatamente, decorativo. Não, ela é funcional e perigosa, né, porque isso esquenta absurdamente. Sim, né, quando chegou, ele saiu do caminhão, eu falei, pô, realmente, né? Isso aí esquenta, só de olhar você já vê que... que, enfim, é um lugar que é para não mexer, né? Sim, por isso que ele é bem longe tomar todos os cuidados possíveis, né? Quando a gente passa para o cliente, inclusive, essa questão de segurança, também voltando também ao que era original e o que a gente tem que usar hoje em dia. Sem dúvida. Então ele tem que tomar todo um cuidado aí, somente sendo um carro que chama muita atenção, os curiosos, para não se queimar, esse tipo de coisa. Não, sem dúvida. Bom, aqui falando da parte traseira, eu achei legal essa parte dos 2 steps, né? É bem interessante, é uma ideia diferente também, né? Sim. Isso foi uma parte legal do projeto, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no próprio original. Sim, o fato de ter 2 steps. Então a gente, buscando, né, a documentação para poder se inspirar e buscar o máximo de informação possível, né, do desenho clássico, a gente resolveu tentar seguir dentro do padrão do que era realmente, e eram os 2 steps, né? Depois de muitas pesquisas a gente avaliou que era esse formato mesmo que era utilizado. Ah, fantástico. Bom, falamos de eixo dianteiro, o eixo traseiro também é de Chevette? Isso, traseiro diferencial do Chevette, trabalha com um multilink ali. Ah, bacana, muito legal. E o câmbio, aí motor e câmbio são do Ômega mesmo, é tudo original. A gente só faz a adaptação do eixo cardan, né, para poder fazer o encaixe das peças. Bom, aproveitando que você está aí desse lado, falar aqui do interior, até comentei que ele é um pouco mais espaçoso, né, no Instagram que o Bugatti. Sim. O entre-eixos dele, apesar que a ideia, né, original do SSK é um carro também pequeno, né, mas é legal que o interior ficou de um tamanho bom, né, de um tamanho interessante. Ficou de um tamanho interessante. A base de carroceria foi praticamente a mesma para os 2 modelos.
Nós fizemos a modificação artesanalmente, né? Não foi nenhum trabalho de 3D, nada disso, foi literalmente na mão. Sim. Mas nessa aqui, principalmente por conta do cliente ter uma estatura maior, então a gente já fomos obrigados a buscar alguma coisa num padrão diferente. Sim. A Bugatti, na época, o proprietário, né, o cliente que a comprou, era de uma estatura baixa, então ele pediu que fizéssemos o carro já dentro de um padrão que fosse para ele dirigir, como o banco não tem regulagem, esse tipo de coisa, então a gente já seguiu aquele padrão. Sem dúvida. Mas a SSK não, ela já está com um espaço bacana, eu tenho 1,85 m, e assim, eu dirijo ela super bem, vai super confortável. Tem uma peculiaridade, a gente já facilitando a vida também do piloto, então a gente fez um escamoteável, que aí facilita para você entrar no carro. Muito então legal. Realmente ficou muito bacana nesse sentido. E aqui falando sobre o painel, bom, o câmbio a gente já vai falar, mas é o câmbio do Ômega também. Sim, câmbio do Ômega. Aqui o conjunto de pedaleiras, né? Ali embaixo as pedaleiras são bacanas, elas ficam altas, né? Fica bem interessante. E agora a gente vai abrir ali e falar do conjunto mecânico. Como que chegou a ideia ou a configuração dessa mecânica 3.0 da Opel, que é o motor do Ômega, usado aqui no Brasil no começo dos anos 90, quando ele foi lançado, em 93. Isso. Então, o original já levava uns 6 cilindros, mas ele tinha um supercharger e tudo mais, e a gente tentando trazer algo próximo do que era o carro, e que a gente pudesse realmente também ter uma mecânica confiável, uma mecânica que fosse disponível, com mais fácil aquisição de peças e a própria manutenção, a gente decidiu pela mecânica do Ômega 3.0, inclusive por ser uma mecânica que não esquenta tanto quanto a 4.1. Sim, estava olhando aqui, né, o radiador. Isso, por conta da frente do carro ser muito pequena, então a gente tem que fazer uma adaptação de radiador. O radiador também é do Chevette, e aí a gente fez um sistema de refrigeração forçado, onde realmente a gente conseguiu chegar num padrão bacana aí de temperatura. E esse motor ele é muito legal porque é um motor mais calmo, um motor tranquilo aí de se trabalhar e ajustar, e como ela trabalha com uma Mega Squirt, não é uma... Tá com uma injeção. Isso, sim. Tá com uma injeção, não é original do próprio Ômega, então a gente conseguiu ter uma regulagem bacana no motor aí, com uma performance legal e suficiente para o carro, né? Um carro de praticamente 800 quilos, aí, um pouco menos até. O pessoal pergunta muito, comenta muito nas matérias, já deve ter comentado aqui embaixo sobre isso, sobre a questão legal, de fazer réplica, teve réplica apreendida, enfim, é uma outra história. Eu gostaria que você explicasse isso do ponto de vista de um fabricante de réplicas e recriações. Legal. O que é importantíssimo nesse sentido? O que nós fazemos, na verdade, não são réplicas, são releituras. Por quê? Porque, na verdade, é uma inspiração, a gente utiliza um modelo clássico original de época, nós nos inspiramos nesse modelo para poder criar um novo conceito de projeto. Tá? Então, o designer do carro em si, como já tem mais de 35 anos, ele já caiu em domínio público. Então, isso não traz nenhum problema nesse sentido. O que não se pode utilizar de maneira nenhuma é a marca em si do fabricante original do carro. Tá? Então, a gente não pode de certa forma, nos promovermos sobre a marca de um outro fabricante. Tá? Mesmo porque hoje nós somos a Furlan Automobile, não somos uma Mercedes, assim, a comparação até é ridícula, mas é importantíssimo esse padrão para a gente poder realmente ter uma autenticidade no nosso trabalho. Tá? É um desenho nosso, é uma característica que nós temos aí de trabalho, né, que fazer essas recriações, essas releituras, inspiradas no clássico, porque, óbvio, esse é o nosso trabalho, né? Buscar realmente algo que não existe mais no mercado, a gente não tem mais possibilidade de adquirir. O que existe de mercado, a gente está falando acima de milhões de dólares, né, euros, coisas assim, isso quando se tem e sempre leilão. Então essa possibilidade de termos um carro inspirado no que foi o clássico na época, eu acho que é fantástico, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Diferente de pessoas que fazem hoje, por exemplo, releituras ou réplicas, seja como for, mas de modelos atuais, né? Porque hoje com a configuração em 3D e a possibilidade de você poder fazer um carro desse usinado em isopor, esse tipo de coisa, é tudo muito fácil de você copiar realmente um carro e seguir as linhas do que são os carros convencionais. Eu particularmente não vejo sentido em fazer uma réplica de um carro atual, né, sendo que existem vários no mercado, apesar de valores absurdos, né, de Ferraris, Lamborghini, esse tipo de coisa. Mas no meu ponto de vista, realmente a recriação ela tem que ser baseada em carros
icônicos, carros que foram históricos, né? Carros que de certa forma nunca mais serão fabricados por ninguém. Então esse realmente é o grande conceito que a gente utiliza aí para a produção dos nossos carros. Bom, para fechar, uma coisa também o pessoal sempre pergunta, valores de modo geral para ter um carro muito bacana como esse. Legal. Esse aqui é um exemplar que a gente está vendendo agora a partir de R$339 mil aproximadamente, tá? E personalizável, ou seja, você escolhe a cor do carro, o estilo da tapeçaria, a costura da tapeçaria. Esse modelo aqui, tudo que vocês estão vendo de gosto aqui, literalmente é gosto do cliente, tá? Então ele pediu o estilo de costura de banco, as cores de acabamento, cor de pintura, finalização de motor, enfim, a gente realmente faz um terno para o cliente, tá? Nós somos um ateliê ali, literalmente, inclusive em questão ergonômica, né? Tem muitos clientes que com mais de 1,90 m me perguntam da possibilidade de ter um carro como esse. Sim, essa é uma questão interessante. Hoje é totalmente possível serem fabricados, porque como o chassi é nosso, a pedaleira é fabricação nossa, toda a base estrutural é fabricação nossa, e vejam vocês, inclusive a semelhança, porque nós utilizamos a mesma base de carroceria, tanto para o Bugatti quanto para a SSK. Então, e lá nós temos o quê? Uma mesma base de carroceria com distâncias ergonômicas totalmente diferentes um do outro. Você teve a possibilidade de dirigir a Bugatti, você viu quando ela era apertada. Mas por quê? Porque a gente seguiu exatamente a base do que o piloto tinha para poder dirigir o carro, né? Era a questão ergonômica do piloto. E nesse aqui a gente já tem muito mais espaço interno. Bom, maravilha. Rogério, obrigado novamente. Eu que agradeço, Renato. Já vou me despedindo e assim que tiver outras coisas, tem cobra, tem outras coisas legais ali, a gente vai mostrando também. Show de bola, o pessoal sempre gosta de assistir. Legal obrigado, demais. Pessoal, grande abraço, até mais. Valeu, gente. Muito bem, pessoal, olha só. Na partida, girei a chave e aqui girei a chave totalmente para dar ignição. E agora vamos dar partida. Deu para notar que o ronco é algo marcante, né? Agora eu vou falar algumas coisas aqui, mas logicamente não sei se guiando vocês vão conseguir me ouvir completamente, mas vamos tentar. A seta é aqui. Lógico que na verdade eu vou andar um pouco mais devagar nesse ponto para a gente poder falar das impressões. Primeira impressão, logicamente, ele é um carro de outra época e eu imagino o cara andando a 190 km por hora num carro como esse. Cara, incrível. Uma coisa curiosa dele, bom, como é um resto mod, na verdade, a parte de câmbio e embreagem é muito tranquila. E logicamente a relação peso-potência também. O SSK original, ele venceu muitas corridas, praticamente se tornou um carro imbatível nesses 4 anos de produção. Inclusive venceu Mille Miglia em 1931. Pessoal buzina e tal. Vamos ver se esse áudio vai sair, meu Deus. Cara, mas o que é bacana desse carro é justamente a ideia de você andar exposto. E assim, totalmente raiz, né? Com vento nos cabelos, enfim. Uma coisa que eu gostei, eu achei a dirigibilidade dele legal. Ele comentou comigo, o Rogério, que eles estão ajustando algumas coisas com a setinha, mas eu achei que tá bem legal. A dirigibilidade dele tá muito boa. É um carro que tem aí o detalhe na dianteira ali, então a gente tem a frente, você acaba vendo a roda girando. Cara, mas particularmente eu curti, hein?
Achei um carro interessante, só é difícil você lembrar, na verdade, a seta. E logicamente, né, com esse torque todo, fica muito fácil para poder andar até em terceira marcha, ele vai muito tranquilo. O que é difícil, isso que é engraçado, é que você tem que... Ele não é um carro baixo, né? O Rogério tá fazendo uns ajustes ainda de suspensão, mas, meu, dá pra dizer que o carro tá legal de andar, cara. Imagina curtir um carro desse fim de semana, enfim, sensacional. Pô, muito legal. Mais uma aí das nossas experiências automotivas. Com esse carro as impressões vão ser até um pouquinho mais rápidas, né? Cara, fantástico. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Tendo outras coisas divertidas, eu trago aqui pro canal. Até mais. Eu vou dar mais uma voltinha, claro.